Aí, nós vimos aí essa questão de regeneração. E teve uma pergunta interessante do nosso irmão Zeli sobre essa questão de regeneração. E eu quero comentar baseado no que ele nos perguntou, porque veja bem, existem algumas coisas que acompanham as nossas vidas e muitas vezes nós não sabemos e não vamos saber, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, não é isso? Existe um conceito de intimidade que nós precisamos ter com Deus. Se não tivermos esse conceito de intimidade, lembra que Jesus falou, entra no teu quarto? Ele falou, examinai as Escrituras, chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós, buscar-me-eis e me achareis, clama a mim e responder-te-ei. Essa convocação de Deus à intimidade é para que Ele possa se revelar cada vez mais. Se nós não pagarmos o preço, chegar a Deus exige um preço, amém? Vamos dar uma de marionete aqui, né? Repete comigo, chegar a Deus exige um preço. Se você não paga o preço, você não chega. Tem gente achando que eu sou salvo porque eu sou crente, coitado dele, né? Que tem de crente no inferno, que tem de judeu no inferno, que tem de religioso no inferno, que tem de padre no inferno, que tem de papa no inferno. Então não é conceito religioso que nos salva. As pessoas estão... Então o que acontece? Se você não busca Deus, você deixa de conhecer muitas coisas. Existe um negócio que nos acompanha desde que a gente vem do mundo, chamado maldição. O que é a maldição? A maldição é uma porta, ou seja, uma permissão que eu, em virtude do meu pecado, dei esta permissão para que o diabo se alojasse na minha vida e agisse durante toda a minha vida. Enquanto esta maldição não for quebrada, o diabo terá chance para agir na minha vida, mesmo estando eu dentro da igreja. Isso que muita gente não entende. Mesmo estando eu dentro da igreja, o diabo age na minha vida. Você não vê que tem pessoas há 10, 15 anos que se dizem crentes e tem problemas crônicos na vida delas que elas nunca conseguem resolver? Às vezes são enfermidades. Passa tempo, clama, se ora e aquela enfermidade está lá. O irmão do lado é curado daquela enfermidade, aquele ali não é. Aí entra um crente novo na igreja, daqui a pouco o camarada é curado daquela enfermidade, mas aquele ali não é. E outro vai é curado daquela enfermidade, mas aquele ali não é. A pessoa diz, mas Deus olha para todo mundo, não olha para mim? Então isso aí tem a ver com esse conceito de regeneração, que é a tua verdadeira aproximação de Deus. Esse conceito de regeneração é isso, é você ser realmente aquilo que Deus quer que você seja. As maldições que vieram lá do mundo, portas que você abriu lá no mundo, quando você entra na igreja, as maldições entram junto contigo. Porque uma coisa é você pode ser salvo mesmo estando cheio de maldições, porque a tua salvação é mediante a tua confissão ao sacrifício de Cristo para a purificação dos teus pecados. Então a salvação, eu já falei, é fácil, penso eu, é fácil de se alcançar. Agora, outras coisas como libertação, como ministério, esses já são processos mais profundos. Quando você diz assim, eu creio em Jesus, 1 milhão de maldições caem da tua vida. Mas tem outras que não saem quando você diz eu creio em Jesus. Mas somente quando você paga o preço de se aproximar de Jesus, mais juntinho, aí que estas outras maldições vão cair. Tem pessoas que cometeram vários atos
E de acordo com a gravidade do seu pecado, tem gente que acha, não, pecado é tudo igual. Não é tudo igual. Tanto que João diz que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Então ele está fazendo separação de pecado. Amém? Então o que acontece? Tem maldições que entram na sua vida que, se você não chegar a este processo de regeneração, ou seja, uma vida muito séria com Deus, a maldição vai te acompanhar a vida toda. E pode ser que um dia essa maldição te arranque da igreja. Você conhece crente desviado? Por quê? Por que será que aquele camarada se desviou? Como é que pode alguém dar as costas para Jesus? Eu não entendo. Como é que alguém pode dizer, não, eu não quero mais ser crente? Alguma coisa aconteceu. O quê? Às vezes a pessoa diz, não, eu discordava disso, discordava daquilo, conversa fiada, ele não acha explicação para aquilo que ele ainda não entende. Ele não sabe o que arrancou ele. Foi tanta investida do diabo pelaquela porta de maldição que existia na vida dele, que ele não caminhou com Deus tão seriamente a ponto daquela porta ser fechada, que ele hoje não está mais na igreja. Então a regeneração vai fazer com que todas as portas de maldição sejam fechadas na sua vida. É um processo profundo, não é qualquer coisa. Quando nós fazemos aqui na igreja cultos de quebra de maldição, nós vemos pessoas que já antigas na igreja, em que Deus começa a revelar, está sendo quebrada maldição tal, está sendo quebrada maldição tal. Aí que a pessoa começa a cair na real, puxa, eu nem tinha ideia, eu nem imaginava, mas estava lá. Pessoas trazem maldição do catolicismo, como? Passaram na mão de um padre homossexual e foram batizados. Aquilo gerou uma maldição. É fácil de quebrar aquela ali. As pessoas se inclinaram diante de bonecos de gesso e adoraram. Aquilo gerou uma maldição. Pessoas colocaram despacho nas encruzilhadas, ofereceram coisas para os espíritos malignos, para os demônios. Tranca-rua, Maria Mulamba, essas coisas todas aí, esse lixo todo. Isso tudo gera uma maldição. Pessoas fizeram aborto. Isso gera uma maldição. Então existem vários pecados em vários níveis em que permite uma ação maior ou menor do diabo. Então tem coisas que uma simples confissão sua anula, outras não. Outras não. Pode acreditar, irmão. Outras não. Tá? Já vi pessoas tendo visões proféticas e até revelações que tinha lá uma maldição na vida da pessoa. Então tem coisas que saem fácil, né? É tipo aquele banho que você entrou debaixo d'água, a poeira saiu toda. Mas tem algumas manchas ali que se não pegar a esponja e esfregar, ela não vai sair. Já viu? Assim é a maldição. Tem coisas que mal você entra na igreja, ela já vai caindo por terra. Se ouve uma palavra que você crê, as maldições vão caindo por terra. Mas tem outras não. Que Deus vai exigir de você uma aproximação maior para que Ele te liberte daquilo. Se não existir essa aproximação maior, que nós chamamos muitas vezes de regeneração, aquela maldição vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Você já viu pessoas que dizem assim, mesmo crente, poxa, eu tenho uma dor de cabeça há 20 anos que não me larga. Aquela dor de cabeça pode ser fruto de uma maldição, né? Eu tenho, enfim, mais diversos problemas, sejam eles físicos, psíquicos ou espirituais, podem ser gerados por maldições. Maldições só saem quando a sua vida não é apenas uma vida de igreja, mas quando verdadeiramente você é um crente regenerado, se aproximou mesmo de Deus. Diga. Veja bem, toda maldição ela acaba sendo hereditária. Por quê? A maldição ela só é quebrada quando entra a barreira do sangue de Jesus. Então, uma maldição, o que os demônios fazem? Se uma pessoa cometeu um aborto, aí o demônio vai e entra nesse ato terrível de assassinato, ele entra, se aloja naquela pessoa.
enquanto os outros descendentes que procederem daquela pessoa não tiverem uma vida regenerada em Cristo, ele vai passando. Passa do pai, passa para o filho. Do filho, passa para o neto. Do neto para o bisneto. Do bisneto para o tataraneto. E vai embora. E vai fazendo os seus desígnios de geração em geração. Isso nós chamamos de maldição hereditária. Por quê? Porque o demônio, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele vai conseguindo passar para os descendentes. Morreu aquele, ele pula para o outro. Morreu aquele, ele pula para o outro. Quantos casos eu vi dentro da igreja nessa caminhada de Deus revelar assim: olha, lembra a sua avó que morreu do coração? A pessoa, é verdade. Sabe que a sua mãe, ela também não morreu do coração? Você é a próxima. Assim. O que eu faço? Clama. Ah, mas Deus não está quebrando? Não. Deus não está jogando essa maldição por terra? Não. Porque tem coisas que não dependem de igreja, não dependem de ministério, depende de você. Deus quer ver a sua vida, a sua atitude com Deus. Entende? Então, quer dizer, uma maldição, não foi você que gerou a maldição? Creia em Jesus Cristo e agora quebre ela. Chega lá na sua casa, eu renuncio o batismo católico, eu renuncio o batismo espírita, eu renuncio aquele trabalho que eu fiz há 50 anos atrás lá na encruzilhada, eu renuncio aquele inclinar da minha cabeça diante do tranca-rua, eu renuncio, eu me ligo ao sangue de Cristo. Ela foi gerada no mundo espiritual, você quebra ela agora. Mas se você não tem conhecimento, não, é natural, morrer do coração, todo mundo morre. Fala. Sim, isso aí é aquilo que é revelado a existência da maldição. Quando Deus fala, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, é a permissão que Deus dá para que o mal se propague. E é disso aí que o diabo se aproveita. É o que nós chamamos de maldição. Tem. Uhum. Sim, o que acontece com a maldição é quando um pai fala uma besteira para um filho, né? Tipo assim, a mãe, por algum motivo, a filha não dá ouvidos a ela, né? A filha tem 17, 18 anos, já tem a sua cabeça, mas o pai e a mãe não entendem, acha que o filho vai ser sempre filho. Isso é um erro terrível. Meu irmão, teu filho não vai ser sempre teu filho. Ele vai ter que ser. O natural é que ele seja um cidadão, uma cidadã independente na sociedade, que não dependa mais de você. Para de querer dominar quem tem que ser livre. Amém? Não adianta. De vez em quando minha mãe chega, mas meu filho, você está pregando muito pesado. Mamãe, não se mete nessa história. Esses dias minha mãe veio falar comigo, poxa, isso assim que aconteceu, isso, aquilo, outro. Poxa, você tem que maneirar um pouquinho. Falei, mamãe, te amo tanto, mas eu nasci para atacar fogo, não nasci para proclamar paz. Os pais nunca entendem que eles serão pais até uma determinada idade, depois não serão mais. Irmão, isso é libertação, tem que entender. Entende? E nos dias de hoje os filhos estão se tornando independentes muito rápido, porque a quantidade de informação que tem aí a nível de mídia é terrível. Então, entenda isso. Mas o que acontece? A maldição, ela se dá por duas maneiras. Por autoridade. Tente entender isso aqui. A maldição, ela vem por autoridade ou vem por aceitação. O que é isso? Quando a criança é pequena, ela está sob o domínio dos pais. Existe uma permissão, uma autoridade de Deus dada ao pai para exercer domínio sobre o filho. Isso não é para sempre, é até uma determinada idade. Amém? Porque chega uma hora que todos têm que exercer o seu livre-arbítrio. Então, o pai vai, o filho ainda está sob o seu domínio,
e ele diz assim: ah, tu não vai ser feliz no seu casamento. Aí depois a filha começa a ter problemas no casamento, desentendimento, por causa daquela palavra da mãe, aquela palavra do pai. Ah, você não quer me dar ouvidos? Você nunca vai prosperar, vai ser um pobre coitado na vida. Aí o camarada, nada que o cara faz depois dá certo. Aquela palavra está ali. O diabo está usando ela. Ah, mas falei e foi passado. Não, palavras nunca se tornam passado. Palavras sempre são presentes. Todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nada é passado no mundo espiritual. Se alguma coisa no mundo espiritual fosse passado, nós jamais seríamos condenados pelos nossos pecados. Passou. O diabo não seria condenado. Passou. No mundo espiritual, nada é passado, tudo é presente. Então, quando o pai tem autoridade sobre o filho, ah, você isso, você aquilo, falou mal, essa maldição vem por um processo de autoridade que eu chamo até natural. Aí o filho inocentemente, lá na frente, vai ter os seus problemas. Se este filho se converter e, mediante a sua aproximação a Deus real, essa maldição será quebrada. Se ele não se converter, ele vai morrer com essa maldição, perseguindo ele. Sempre tendo uma pedra de tropeço no caminho dele. Quando parece que está tudo bem, vem um problema. Parece que está tudo bem, vem um problema. Isso é fruto de maldição. A coisa nunca se estabiliza. Maldição. Né? Então, e tem a aceitação. O que é a aceitação? Quando o pai já não tem mais o domínio sobre o filho, mas o filho ouve uma palavra de maldição e aceita. Se ele aceitou, ele aceitou. Ah, meu pai falou, é por isso que nada dá certo. Meu pai falou, a minha mãe falou. Não, se ele já tem idade para rejeitar aquela palavra, ele rejeita. Entendeu? Veio uma palavra e há poder no sangue de Jesus. Acabou ali. Ah, você não vai prosperar. Vamos ver. Entendeu? Ah, não vai dar certo. Se Deus é comigo, posso todas as coisas. Ah, mas você não vai conseguir. Vamos ver se há Deus ou não há Deus nessa terra. Que nem disseram quando nós fomos inaugurar a rádio. Ih, rapaz, vocês estão perdendo tempo. Não dá certo não. Sabe fulano? Fulano entende disso, conhece gente. Quis montar uma rádio e não conseguiu. Falei assim, amigo, vamos ver. Te dou dia e hora para a rádio ser inaugurado. Quer apostar comigo? Agora, se eu aceitar, não é mesmo. Poxa, esse negócio é tão difícil, né? Aí o diabo, opa, é isso que eu quero. É difícil mesmo, amigo. Pá. Eu sei, amigo, há poder no sangue de Jesus. Aquele que mandou, garante. Então, se você aceita, ela vem. Então, o que acontece, por exemplo? Época de Cosme e Damião. Né? Tem gente que tem pavor. Menino, se alguém te oferecer doce na rua, nem toca nesse saquinho maldito. É mesmo? Tem certeza? A Bíblia diz que a oração tudo santifica, mas você não tem fé para orar, então não coma. Senão você está frito, você não tem fé. Se você acha que a maldição vai pegar, uma vez se escandalizaram aí. Trouxeram uns saquinhos, época de Cosme e Damião, vem meu filho com um saco na mão de doce. Pai, o vizinho deu. Falou, não come isso. Eu falei, tá bem, meu filho, toma aqui, pode comer. E agora, escandalizei alguém aí? Não. Mas não está escrito, não comerás das coisas sacrificadas aos ídolos? Está escrito por quem? Quem disse isso? Eu sou discípulo de Cristo. Não sou discípulo de Paulo. Eu não sou discípulo de Paulo, nunca fui nem nunca serei. Sou discípulo de Cristo. Quem morreu por mim na cruz foi Cristo, não foi Paulo. O meu Jesus, ele diz que aonde eu tocar na obra do diabo, ele é desfeito.
É isso que o meu Jesus me diz. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo. Nada absolutamente vos causará dano algum. É isso que diz a minha Bíblia. Não sei, outras por aí podem dizer outras coisas, mas a minha, e cada um anda na fé que alcançou. Então, meu irmão, existe a maldição. A maldição, ela se aloja pela sua própria fraqueza. Saímos daqui para orar por uma pessoa em Macaé. Os médicos desenganaram uma jovem, 21, 20 e poucos anos, uma jovem. Saímos daqui do Rio para orar por ela em Macaé. Primeiro eu me certifiquei. Ela está desenganada pelos médicos? Está. Os médicos já encerraram as chances da ciência curá-la? Sim. O que ela tem? Ninguém sabe. Eu falei, então é com a gente mesmo. Pegamos nosso ônibus e pá, Macaé. Chegamos lá, Deus revelou. A menina lá, esperando a hora da morte, dentro de uma igreja, a mãe pastora, já viu, né? Já começou a maldição desde aí. A maldição já começou desde o púlpito. Mulher no púlpito, meu irmão, só o dia que galinha cria dente, dente de cavalo. Então, lá está a menina, esperando a hora da morte, sabendo que já estava desenganada, a vida sumindo dela. Chegamos lá, o que era? Uma maldição. Uma maldição que havia entrado na vida dela, na família dela, desde a avó. A avó havia, coincidentemente, cometido um aborto. E este pecado vinha na linhagem, e agora ela seria uma pessoa que estava morrendo por consequência dessa maldição que havia entrado pelo pecado da avó. E nós dissemos para ela, essa maldição já era para ter sido quebrada se você tivesse vida com Deus. Claro, né? Saímos de lá fazendo inimigos, mas ela ficou viva até o dia de hoje. Entende? Sendo assim, ó, tem um caixão aí do seu lado, mas agora tem um anjo arrancando ele, porque nós oramos. E eu disse, se nós não tivéssemos vindo aqui, podia encomendar o seu velório, porque aqui em Macaé não tem homem que ore para quebrar essa maldição simples da sua vida. Não tem ninguém. Foi por isso que eu precisei sair lá do Rio e vim aqui, porque aqui não tem homem para orar para isso ser quebrado. Doa em quem doer. Ah, esse cara é orgulhoso. Não interessa se digo se eu sou orgulhoso, vaidoso ou prepotente. Essa é a verdade, doa em quem doer. Então, o que aconteceu? Tinha uma maldição, e lá está a menina pregando no púlpito da igreja da mãe, dando ordem na igreja, mandando em homem para cá, mandando em homem para lá, pisando no marido, e a maldição apertando. A maldição apertando. Daqui a pouco está ela em cima de um leito esperando a morte. Se ela tivesse vida com Deus, interessante que meses antes eu mandei CDs para a área de Macaé, e ela criticou alguém. Eu soube que ela criticou alguém. Ela falou assim, não ouve as mensagens desse pastor não, esse camarada não acredita em mulher pastora, não ouve a mensagem dele não. Mas foi preciso o que ela discriminou ir lá orar para que ela continuasse viva até o dia de hoje, inclusive com a promessa de ainda ter um filho nos braços. Essa maldição você quebrou essa maldição orando por ela, você dali para lá, dali em diante, você quebrou essa maldição, ou é só ela que poderia, a menina no caso, ela poderia esse quebrar? Tipo de maldição era uma maldição fácil de ser quebrada. Por quê? Porque os atos dela não davam continuidade à força do diabo. A avó cometeu um aborto, mas ela não cometeu. Então a mesma força que o diabo teve para entrar na avó não era a mesma força que tinha nela. Se ela tivesse levado uma vida um pouco mais séria com Deus, aquela maldição automaticamente, sem que ninguém fizesse uma oração, sem que ninguém fizesse uma intercessão, sem que ninguém fizesse nada, automaticamente ela se dissolveria. Mas ela não tinha vida com Deus suficiente. Então precisou de alguém com vida com Deus interceder, porque aquela não exigia uma posição dela.
ela não estava dando consequência àquele pecado. É uma situação. Quando a pessoa, de alguma maneira, a coisa é bem mais forte e a vida da pessoa ainda permite muito aquilo, é ela mesma. Se ela não dobrar os joelhos, se ela não clamar, se ela às vezes não chorar lágrimas de sangue, a maldição acaba com ela e leva ela ao buraco mesmo, à sepultura. Entende? Por exemplo, quando um pai, né, na ignorância dele, ou uma mãe, falou uma palavra para o filho, entendeu? Isso vem gerando de geração em geração, que foi falada aquela palavra pelo pai ou pela mãe, entende? Aí vai do filho, pelo outro filho, tal, entendeu? Você, com a sua autoridade, né, em nome de Deus, você orando, você pode quebrar ali aquela maldição que já vem lá dentro, na verdade, dependendo. Só a pessoa com vida com Deus, pessoal, aí dali pronto. Por exemplo, mas é justamente. Na frente, por causa da vida dela. Sim, é justamente. Você orar pela pessoa, entendeu? Você quebrar daquela geração que veio desde lá da linhagem lá. Sim, mas é justamente o que nós estamos tentando colocar, que há casos e casos. Então, há casos em que a pessoa entra na igreja com maldições e a gente ora dentro da igreja, a gente faz um clamor e acabou a história ali. Outros, porém, não será assim. Tem situação que se a pessoa não tomar uma atitude séria e profunda com Deus, aquela maldição vai acompanhá-lo e ainda vai passar para os filhos, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja. Aquele negócio que as pessoas usam a passagem de Paulo, 2 Coríntios 5,17. Não, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Conversa fiada. Primeiro ponto, que Paulo não está falando de maldição, está falando de outras coisas. Então eu não posso aplicar esse texto fora do seu contexto. Se Paulo estivesse falando de maldição, poderia até ser entendido de alguma maneira, se fosse considerar que Paulo tivesse autoridade para dar mandamento para a igreja. Mas Paulo não está tratando de maldição. Então não posso tirar um texto do seu contexto e usar como pretexto. É o que muita gente está fazendo. Maldições são coisas sérias. Por exemplo, uma coisa que gera maldição: o homossexualismo. Ele gera maldição. É a pessoa que tem que tomar uma atitude. Isso é profundo. Você vê que tem várias pessoas que têm a voz alterada em virtude desse ato. A voz da pessoa se altera, o jeito da pessoa se altera, entende? Eu conheci um rapaz que saiu dessa prática homossexual, mas sempre que ele ia falar, a voz dele, ele não conseguiu mais colocar a voz dele normal. E um dia ele começou na frente da igreja a gritar, a clamar, a buscar, a se humilhar diante de toda a igreja. Deus, altera a minha voz. Naquele instante ali a voz do homem mudou e foi um trovão dentro da igreja. A voz dele mudou na hora ali, pelo clamor dele, pela humilhação dele diante da igreja. Então o que nós temos que fazer? Assumir nossos erros, assumir nosso pecado, rasgar o coração e se juntar a Deus, para ter uma vida límpida, cristalina. Senão a gente sempre vai pensar: Deus, faz tua obra na minha vida, mas tem lá um problema que não permite. Então eu tenho que me achegar realmente a Deus. Não. Joga uma palavra no ar e volta com ela. Depois que ela foi pro ar, que o diabo pegou ela, meu amigo, vai lá arrancar da mão do diabo agora. Entendeu? Você não quebra mais. Você não quebra. Quando Deus dá uma palavra, Ele volta atrás. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Acabou. Jogou a palavra, meu amigo, está jogada. Agora só realmente convocando o sangue de Cristo para que Ele quebre. Entendeu? É tão terrível que é hoje o principal motivo da queda das igrejas. Pastores estão atrás do púlpito cobertos de maldição. Cansei de ver isso dentro de igreja. Não, porque, por exemplo, os pais, consideram a ignorância deles, entendeu? Os pais, a ignorância deles, falavam uma palavra mal proferida para o filho. Sim. Se trouxe uma maldição para o filho que não tem nada a ver. Certo. Não tem nada a ver com a história, ele vai carregar essa maldição porque o pai ou a mãe
falou aquela palavra por causa da autoridade dele. Olha só, a maldição é uma realidade ou não é? Se você abrir Ezequiel, se você abrir Êxodo 20, e várias outras passagens, você vai achar. Agora, veja bem, teve um caso com Noé, não foi isso? Noé bebeu, quando saiu da arca, eles ficaram vivendo ali, plantou uma vinha, a vinha brotou, nasceu uva, ele foi, espremeu o vinho, deixou fermentar, e lá estava o vinho de Noé. Isso tem um tempo, ele não saiu da arca, plantou uma vinha e colheu, né? Até nasceu o vinho. Então, depois ele se embriagou, ficou nu. Os filhos dele, um dos filhos foi lá e viu o pai nu. Que filho foi esse? Era Sem, Jafé e Cã. Tá? Então, ele tinha 3 filhos: Sem, Jafé e Cã. Cã disse assim, não era Cão não, é Cã mesmo. Ele disse assim: o pai está nu lá. Aí os outros filhos pegaram um pano, vamos dizer uma toalha, vieram de costas e cobriram a nudez do pai. Depois que o pai estava sóbrio, soube da situação, que um filho o havia visto nu, e para o conceito da época ele julgou aquilo terrível, né? Sem enxergar que a culpa era dele, que extrapolou, que se embriagou. Aí ele vem e diz: maldito seja Canaã. Esse é diferente desse. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto. Ele amaldiçoou a descendência. Ele amaldiçoou a geração. Porque Canaã foi filho de Cã, neto de Noé. Não foi. Ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou Canaã. Aí ele disse: servos seja Canaã. Canaã, a sua descendência foi para onde? Na África. Qual o lugar que tem mais desgraça, mais fome, mais peste, mais bruxo, mais feiticeiro? A maldição que Noé lançou, pegou ou não pegou? Aí para esses daqui, ó, Sem Jafé, que preservaram a visão da sua nudez, ele não assumiu a culpa dele, né? Mas que era o patriarca, tinha autoridade para bendizer e amaldiçoar. Ele foi e disse aqui que Sem possuiria a terra na presença dos seus inimigos, na presença dos seus adversários. Sem é descendência aos semitas. Quem são os semitas? Os judeus. Vê se tudo que Noé fala lá não é exatamente o que acontece hoje com a nação de Israel. E ainda tem Jafé, né? Que deu origem aos europeus. Veja se tudo que Noé falou não se cumpriu. Lembra de Jacó? Quando vendo que era hora de partir para a eternidade, chamou os seus filhos e decretou as suas bênçãos. Veja se tudo que ele disse não se cumpriu. Então, o que nós vemos? A autoridade de pais para filhos, e aqui muito em especial do sacerdócio, porque esses homens não eram apenas pais. Eles vivem numa época em que Deus determinou que o pai fosse também o sacerdote. Então, o filho não tem nada a ver, o pai amaldiçoou, mas é aí que nós falamos, existe uma permissão, mesmo você na ignorância, você pode amaldiçoar, como existe a aceitação, quando o filho já tem consciência, já é uma mente independente, já tem o seu livre-arbítrio para exercer, e ele pode, uma vez conhecendo Cristo Jesus, porque se ele não conhecer, acaba aceitando. Mas se ele conhece a remissão do sangue de Cristo, ele diz: há poder no sangue de Jesus, não aceita essa palavra, cai por terra em nome de Jesus. Quando ele combate com uma força maior, ele vence.
Então, isso é só um pouquinho dessa coisa terrível chamada maldição. Hoje, dentro de muitas igrejas, as pessoas estão vivendo em maldição. Você já ouviu assim casais que adulteram dentro da igreja? Casais que adulteram dentro da igreja. Aí, uma vez eu estava numa igreja batista tradicional, pessoas à frente do ministério, pregando, dirigindo. Eu falei, ué, por que isso? Como pode assim, de uma hora para outra, abrupt, um adultério dentro da igreja, um escândalo dentro da igreja? Eu falei, não é possível. Eu comecei a sentar perto das pessoas, as pessoas tinham uma certa consideração e respeito por mim, por causa da palavra, que eu comecei a me destacar muito cedo pelo conhecimento da Escritura. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Resultado, naquela família, olha que interessante, aquela família tinha 4 irmãos. Todos eles já tinham adulterado com alguém. Todos eles já tinham adulterado, já tinha existido traição no casamento de todos eles. E agora este casal que estava na igreja, também houve adultério naquela família. Um pouquinho mais para frente, eu já havia saído da igreja. Olha só o que é uma maldição. Tem muita gente por aí brincando. O evangelho não foi feito para brincadeira. Eu nunca vi Deus brincando de atirei o pau no gato. Então, quando eu saí da igreja, eu tive um sonho. Anos depois eu saí da igreja, eu tive um sonho com um membro dessa família. E eu fui procurar ele. Eu falei, eu tive um sonho contigo. Contei uma história para ele. Ele não quis abrir o jogo totalmente. Ele falou, eu estou passando por uma situação difícil e tal. Eu fui me informar um pouco mais. Eu já tinha saído da igreja, sonhei com mais um membro daquela família. O que acontece? 2 casais. 2 casais. Irmãos. Membros da mesma igreja. Um saiu com a mulher do outro. Crente, pregando na frente da igreja, dirigindo o trabalho, dirigindo o louvor, dirigindo o coral. Vai perguntar para eles a explicação. Eles não sabem. A maldição está lá. A maldição começou desde o pai. O pai já tinha traído a mãe. O demônio entrou e vem fazendo lenha. São membros de uma igreja batista. Vão viver debaixo de maldição a vida inteira. Quando pensam que estão bem, bruft, a maldição persegue. O que é a maldição? A maldição não é algo que atua com constância. A maldição, imagina um círculo, ou o próprio planeta Terra girando. Aqui está a maldição. Isso aqui é o círculo da sua vida. A maldição, ela não está exercendo influência 24 horas sobre você. Mas, vamos dizer que você está aqui. Vou desenhar você bem bonitinho aqui. Você não, né, irmão? Uma representação, está amarrado em nome de Jesus, amém? Então, aqui, o que acontece? A maldição vem, ela tem um trajeto no mundo espiritual. Quando chega numa determinada fase, ela te ataca. Aí vai de novo. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando você está pensando que ficou livre daquilo, ela passa naquela fase de novo, te ataca, te joga no chão de novo. E vai a vida inteira. Essa é a vida de quem vive debaixo de maldição. Irmão, crama. Você sabe que há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Tem pessoas, hoje é o dia da maldição, ou da quebra dela. Amém? Tem pessoas que estão debaixo da maldição do casamento. Posso seguir ou para? Tem pessoas que não conseguem se libertar de um casamento fracassado, de humilhação, de perseguição, de ódio, de rancor. Liberta-se, clama. Não há poder no sangue de Jesus? Não, mas se eu... A maldição está lá e ela acha... Não, mas se eu sair desse casamento, como que eu vou viver minha vida?
Você serve um Deus que pode colocar o pão na sua mesa ou não? Você que sabe, cada um tem a sua fé, né? Então o que acontece? Existe uma maldição no casamento da pessoa. Vai ver, já começou aquele casamento debaixo de uma maldição, fora de um projeto de Deus. Aí tá lá, e daqui a pouco vem, tá tudo bem. Aí a pessoa, Deus modificou meu marido, Deus transformou ele tá uma bênção, ele nunca foi tão carinhoso. Pá! Puxa, eu pensei que estava tudo bem, mas agora eu vou me recuperar, tá jóia. Meu marido tá uma bênção, que bênção. Jesus, tu ouviu as minhas orações, obrigado, Jesus, por transformar meu marido, ele agora é um verdadeiro homem. Pá! Dá para entender? Não existe nada mais terrível que viver debaixo de maldição. Mas isso aí pode ser também, de repente, uma palavra, por exemplo, de uma mãe que não gosta do genro e tal, e deu essa palavra para a filha, por exemplo. Não, veja bem, aí eu estou falando assim, da pessoa já ter entrado em um casamento fora dos projetos de Deus, até casamentos organizados pelo diabo. O que tem de crente casado pelo diabo? Não está no gibi. O que tem de cristão que quem fez essa união dele com mais não sei quem foi o diabo? Até dentro das igrejas, os dois crentes, mas quem uniu foi o diabo, não foi Deus. Por exemplo, né? Fala. É isso aí. Pois é, e as coisas vão tomando a coisa normal. E outra coisa, a pior coisa é você estar dentro de um ministério que é amaldiçoado. E eu aqui, as pessoas não gostam de mim, eu não sei porquê. Será que é porque eu dou nome? Porque se você não dá nome, vira fofoca. Então eu dou nome, tem alguma coisa para me dizer? Eu moro aqui, a Rua Mariano Procópio 35, vem dizer na minha cara. Vamos botar um desafio, vamos ver lá a glória do Carmelo, vamos ver se Deus ainda responde por fogo ou não. Eu falo mesmo com nome e tudo. Por exemplo, tem uma organização aqui embaixo de um homem chamado Nunes, uma igreja numa oficina ali. Quer maldição? Entra lá e congrega lá. O homem está dando uma de pastor e não tem chamado pastoral. Tem outro aqui embaixo de uma assembleia chamado Francisco. Não é pastor, não tem chamado nenhum, mas tem gente entrando lá. O que essas pessoas estão recebendo? Bênção? Não, bênção você recebe quando você está no ministério levantado por Deus. Se não foi Deus que levantou, você não recebe bênção, recebe maldição. E às vezes, por exemplo, já teve caso aqui em cultos de quebra de maldição em que Deus revelou para uma pessoa: olha, hoje Deus está quebrando uma maldição na sua vida, e ela se apresenta na sua cabeça como espinhos cravados no seu cérebro. Deus está hoje retirando esses espinhos. E tem mais, esses espinhos foram cravados na sua mente por palavras que saíram de trás do púlpito. Então onde que ela recebeu a maldição? Dentro da igreja, de um pateta intitulado pastor pregando. E lá cravou-se a maldição na mente da pessoa. E é por isso que eu falo mesmo, foi para isso que eu fui chamado. Porque Deus nos deu conhecimento para falar, Deus nos revelou as coisas para falar, não é para calar. Doa em quem doer. Se tem arma capaz de me matar, eu gostaria de conhecê-la. Entende? Então é para isso que chamamos, para denunciar. Então as maldições, hein, Sidney? Elas são assim. Tem aquelas que a pessoa está no seu estágio de inocência, alguém com autoridade sobre ela profere, ela se aloja. Tem aquela que a própria pessoa aceita. E tem aquelas que não virão jamais. Entendeu? Porque não existe nenhuma causa, como diz Provérbio, né? A maldição sem causa não virá. É necessário que haja uma causa. Que causa é essa? A causa em que haja uma autoridade do pai sobre o filho. Isto é considerado uma causa para que a maldição se aloje. Nós já temos visto isso com toda a clareza e experiência no dia a dia.
Agora, eu não posso, uma pessoa comum, não vou nem dizer eu, porque sobre mim existe a unção do sacerdócio, isso já é outra história. Mas uma pessoa comum lá no mundo, ela não pode amaldiçoar o vizinho dela. Ela não tem nenhuma autoridade, o vizinho não deve nada a ela, tá entendendo? Então ela não gosta da cara daquele vizinho, eu vou amaldiçoar ele. Essa maldição não tem causa, ela não vai se alojar. O que pode existir aí é uma investida do diabo tentando fazer aquilo, tentando aproveitar a palavra daquela pessoa. Mas aí existe a possibilidade do diabo conseguir triunfo na sua investida ou não. A maldição é diferente. Nós não estamos falando desse rogar praga, do fazer um despacho. Quando alguém faz um despacho para alguém, o diabo aventura, eu vou lá tentar. Se ele conseguir, entendeu? Agora, a maldição já é um pouco diferente das coisas que nós estamos querendo tratar. Amém? Não tinha nada a ver nós falarmos de maldição hoje, né? Estamos falando de outras coisas, mas então nós vamos ficar por aqui. Amém? Chega por hoje? Então vamos ficar por aqui, vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus.